Uma das questões associadas a essa ascensão da perversão na nossa sociedade, acontecendo no mundo como um todo e na sociedade brasileira também, onde que mais pessoas estão experimentando atos perversos, como matar uma outra pessoa com armas em lugar público, homens que batem em mulheres e que são estúpidos, que brigam na rua, perversões, pessoas assumindo lugares de autoridade sem tê-la e se achando que são, né? Ministros da educação que não entendem nada de pedagogia, ministros da economia que não entendem nada de economia, ministros do meio ambiente que são contra o meio ambiente, presidentes da FUNAI que detestam índios, presidentes de entidades de representação dos pretos que são racistas. E mesmo assim essas pessoas, nesse lugar perverso, gozam na cara dura. Mesmo sem ter autoridade para tal, o perverso goza na cara dura. Esse é um fator atrator de quem reprime o seu gozo, de experimentar o prazer de ser quem é, discorrer sobre o que sabe, de ocupar um lugar de fala, de colocação, de que chame atenção, de posição, enaltecimento de ego. Há um pecado em se colocar, há um pecado que puxa para uma pseudo-humildade, que no seu extremo acaba, eu quero ser a pessoa mais humilde do mundo, então eu quero ser melhor que todo mundo. Né? Uma forma onde que esse gozo de ser eu mesmo, o gozo do prazer narcísico, que o prazer narcísico em si é saudável. Agora, quando ele se torna narcisismo, estica, é que é a questão, é narcisista, né, que virou até um rótulo de caráter, mas que diz de tipos de pessoas que só fazem isso e fazem. Isso é outra coisa. Isso pode ser feito com qualquer prazer. Até estraga, isso que estica, estraga. Agora, o prazer de ser eu mesmo, da minha obra, das minhas coisas, da minha colocação, em alguma fala que eu faça, seja onde for, no lugar onde eu trabalho, no meio social em que eu convivo, em que eu me coloco, em que eu... Esse prazer muitas vezes é cerceado por um pseudo lugar de... É um moralismo que há muita dificuldade, abrindo um parênteses, das pessoas das novas gerações se perceberem moralistas ou com os seus moralismos. O moralismo se aplica a qualquer forma de prazer que não é só o sexual, que é podado, que o outro olha e que eu vou ser castigado de alguma forma se eu sentir esse prazer. Muitas vezes até surge na forma de inveja. Vou ser invejado, vou ser invejada, então de alguma forma eu encolho, não vivo esse prazer. Ou eu vou ser agredido, eu vou ser rotulado, eu não vou ser mais querido, se eu viver esse tipo de prazer. Vai haver alguma consequência catastrófica se eu viver esse prazer. A ideia do pecado. Os perversos, e que para Freud a palavra é perverso, mas para a psiquiatria o perverso extremo ou crônico é o chamado psicopata. Né? Então esse traço psicopático que todos temos, até um tanto, até em algum momento em que ri de alguma piada, mini perversões, todos nós experimentamos isso.
esse traço vem sendo acentuado nas personalidades hoje em dia. E qual o segredo? A gente precisa saber isso, a gente precisa entender isso, porque estão sendo arregimentadas pessoas para isso, né? Por quê? Porque é uma saída onde a pessoa pode gozar na cara dura, gozar dando um foda-se, gozar sem ligar para o que os outros vão pensar, para o que os outros vão... Então veja, se a gente quer, de alguma forma, exercer um movimento que não vá para isso, que diminua, que combata, que diminua a perversão, que é a grande questão para esse século XXI e tudo que vai acontecer aqui, se a gente quer ter uma contraposição, a gente precisa aparecer com uma outra saída para esse gozo, porque nós precisamos, as pessoas têm ansiedade de superar isso, de gozar o prazer, de dar esse foda-se e viver de alguma forma. E aí há todo um lado que proporciona isso mais no real, menos fantasioso. A questão é que há muitas pessoas que já têm por que se orgulhar do que são, do que fazem e não vivem isso. Então, as pessoas que têm uma ideia de um mundo mais solidário, mais participativo para todas as pessoas, em que seja mesmo menos egóico, mais grupal, que seja onde se pense numa pedagogia que procure alimentar a pessoa a ser quem ela é, não enquadrá-la numa série de normas, para ela não ser quem ela é, mas ser aceita. Uma pedagogia que não busca dar só a resposta certa. Resposta certa que alguém sempre de cima diz o que é certo e o que é errado. Né? É claro, tem a ética que diz de dentro. Uma pedagogia que diz dessa ética de dentro, em que eu procuro ser eu. E entendendo que eu, com a minha experiência, com o que eu aprendi, eu tenho alguma coisa para oferecer para o mundo. Eu tenho o desejo de ser visto, ouvido, querido. E que eu faça isso e viva esse gozo de ser quem eu sou nessas iniciativas que hoje pode ser chamada de esquerda. Mas não quero me ater a nenhuma questão política. De alguma forma, parando um pouco para experimentar essa coisa de esquerda-direita, que também é preciso começar a se colocar uma conexão entre o yin e yang, entre o Tao, entre os hemisférios do cérebro, entre masculino e feminino, em seus excessos, são prejudiciais, em seus extremos, né? Se começar a entender que essa ascensão da direita, por mais que se encontrem fatores como Steve Bannon, né, que investiu milhões para levantar a direita, um milionário que investiu, tem a ver também, mas essa ascensão da direita, que é um fato, ela traz a necessidade da esquerda parar para pensar. Talvez fazer um meia-culpa, entender que também estava indo para um extremo do politicamente correto e que havia pessoas, apesar da revolução estar acontecendo, havia pessoas insatisfeitas e caladas. E só encontraram aqui uma possibilidade de voz. Então é preciso ver, também a esquerda também precisa ver esse extremismo e entender que não tem essa solução absoluta, que não é... E que muitas vezes a grande questão está, né, para essa esquerda, se ela quer realmente apresentar dois caminhos, apresentar uma possibilidade que possa,
de alguma forma criar um todo, ou continuar dividindo, que é o que está acontecendo, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, que é hoje em dia 50%, e se uma possibilidade disso se unir, vai se dar pela esquerda que goza. A esquerda que, de alguma forma, seja quem for, que isso é uma questão para todos os seres humanos, mas claro, para as crianças, para os adolescentes, que começam aonde que as pessoas podem gozar. E isso vai atrair adeptos, isso vai atrair a turma, isso vai para onde? Se a esquerda vira uma coisa chata, autoritária, né, por mais que seja em nome de... Existe um livre mercado, né? Não tendo preconceito, um livre mercado sobre o desejo. Se vem com regra, com moral, com imposição, com... Olha, isso aqui parece mais livre. O perverso, né? Isso aqui é a destruição. Isso aqui pode acabar com o ser humano, porque isso aqui é o anti-humano. É onde se vai viver esse prazer sem a ética. Isso é o perverso. Então, aonde se vive o prazer com a ética é que precisa ser mostrado pela esquerda. Prazer e ética misturado. E isso atrair. Isso. Então, a melhor campanha contra a perversão é gozar o prazer de ser solidário, é gozar o prazer de ocupar lugares de fala, que falem o que estão sentindo, que falem. Isso aqui, falar desse prazer, dá todo sentido para isso. Tanto de um lado quanto de outro, quando você encontra imposição, autoritarismo, isso, ó. Quem está aqui também, bebendo dessa fonte, dessa alienação coletiva, sobre que não há corrupção. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A esperteza toda está pro lado de cá. Aqui está esperto essa análise sobre a corrupção que houve do PT, tá certo. Agora, pô, como é que a pessoa é inteligente para ver isso e não vê as mesmas coisas aqui? Ah, poxa, né? Então esse desligamento disso também, essa quebra esse prazer. Ou transforma isso numa coisa muito frágil, né? Em cima de uma alienação que a qualquer momento pode acabar. Então começa a se ser cada vez mais autoritário. É entender que, a gente quer se relacionar. A gente quer se relacionar com todo mundo. A gente é ser humano. Ser humano, que é humano, não se sente bem. Agredindo outro humano, matando outro humano, vendo outro humano passar fome. Há algo em ti que diz isso. Não adianta criar essa ilusão só para os meus. Ah, se os meus estiverem bem, os outros... Não. Na hora que tu vê a cena, isso mexe. Não adianta ir contra a ética. A ética é o que nos torna humanos. Então é conversar melhor com a ética. Conversar melhor com a ética. Algo em nós sabe que é errado. Agredir alguém que não pode se defender. E uma hora a gente vai pagar essa conta. As religiões tratam isso como esse encontro com Deus e tal. Não sei se precisa disso, mas é uma boa metáfora. Porque isso já está acontecendo. Todo esse tipo de prazer que se consegue na perversão, né, um prazer do estupro, e você como pessoa não foi aceito, não foi requisito. Você teve uma relação, você homem que estupra, você teve uma relação, mas não foi aceito, você não foi nem visto. Você foi tido como um monstro, uma coisa que deu nojo na pessoa que você se relacionou. Isso é prazer?
entender a qualidade e vir entrar na ética. Essa ascensão da perversão, né, não é o caminho onde o ser humano vai se libertar desse moralismo. Não. Como o psicopata, ele usa a norma, né? Ele usa a regra. Para quem ainda não sabe, assim, a classificação freudiana, que é a grande classificação de onde todos bebem, né? A partir da resolução da colocação na cultura inicial na nossa vida, né? Ele fala do complexo de Édipo, da inserção, de aceitação da regra, entrando nesse mundo da fala, dessa convivência cultural que a criança vem fazendo enquanto vai sendo criada. A gente sai com 3 soluções. O neurótico, que é a maioria da galera, que se insere na regra e paga um preço por isso. Né, por essa ingenuidade que se perde, por essa espontaneidade, por esse brilho no olhar que toda criança e todos os animais têm, adulto dificilmente tem. É uma inserção na regra, que a gente faz por amor e também para poder gozar essa coisa de escorrer conhecimento. Né, o Lacan coloca isso, uma criança vê adultos conversando. Por que eu aprendo a falar? Olha, não sei o que eles estão falando, mas eu estou entendendo que eles gozam discorrendo conhecimento. Eles gozam quando eles me passam conhecimento, eles sentem uma coisa, um orgulho, eles mandam através disso. Então isso eu quero aprender, eu quero gozar. Porque gozar a criança já sabe. Ela chupa o dedo, uma madeira, prazer, gozo, ela já sabe o que é. Então ela olha, né, e fala, eu quero gozar também. E se insere. E por amor a quem está criando, eu quero fazer parte desse clubinho, né, que fala, que troca esses negócios aí, e aí eu começo a falar e entro na cultura, o neurótico. O psicótico, que no surto, né, vamos dizer assim, ele cria uma realidade paralela, ele de alguma forma mantém a sua liberdade de ser, na relação com essa sociedade, ele cria uma realidade paralela, cria uma metáfora, cria algo que encena, mas ele sente aquilo de verdade, uma comunicação sobre o que acontece nessa sociedade, como correr pelado na rua. Tem tudo a ver numa sociedade em que tudo é roupa, tudo é visual, tudo é estereótipo, tem muito a ver correr pelado na rua. Né? Ou surtos de violência numa sociedade violenta como a nossa, mas a pessoa acha que aquilo está acontecendo mesmo, ela entra nessa realidade. Para ela aquilo é realidade, o psicótico. E quando não está em surto, pessoas altamente criativas, pessoas que muitas vezes têm até um discurso próprio, diferente, criam palavras, criam todo um vocabulário, um dicionário, que ele usa e que muitas pessoas até repetem. Tem muitos artistas que fazem isso, entende? Tem a ver com criativo, quando não está em surto, né? Um traço mais psicótico, que todos nós temos. O Freud faz essa divisão, mas é melhor entender como temos um traço neurótico, um traço psicótico. E o terceiro, né, que é a terceira solução, é o psicopata. Que esse é o tal. O psicopata, ele está inserido nas regras como o neurótico. Mas ele está disfarçado. Ele se acha acima das regras. Só que ele consegue fazer isso num lugar onde só ele sabe. Então, nesse segredo, essa superioridade. O psicopata vai para esse lugar, ele transita entre os neuróticos, porque um psicótico, quando surta, ele não tem mais como ele conviver na sociedade, né? Teve até um tempo todo aquele trabalho do Foucault, da história da loucura, etc. Até um tempo, os loucos viviam em sociedade. Por exemplo, nas sociedades indígenas até hoje, o louco, né, o psicótico, ele é o xamã, esse que conecta com a natureza, vê espírito, blá blá blá. Entende? Agora, a nossa sociedade ocidental não. Coloca em hospício, ou enche de remédio. Antes prendia, dava choque. Continua ainda dando, né? ECT, né? Eletroconvulsoterapia, né? Não se sabe exatamente o que fazer com o psicótico, né, em surto na nossa sociedade. Porque se ele conviver entre nós, ele vai transformar a sociedade. É um cara que está vertendo arte. E de uma forma tão autêntica que ele não está nem fingindo. Ele está
expressando alguma coisa que... Então ele é muito transformador da sociedade. Não sabe o que se fazer. Né? Entorpece até a pessoa voltar para uma condição mais neurótica. Né? O traço neurótico. O psicopata, né? Ele, ao contrário do psicótico, o psicopata ele vai para se manter, quebrar as regras. São formas diferentes. Né? O psicótico e o psicopata são formas diferentes de tentar quebrar a regra, se inserir nela, como o neurótico faz. O psicótico cria essa outra realidade e vai para uma explosão emocional, sentimental, sente tudo, tá? De corpo e alma em tudo. Por isso que um psicótico bate em várias pessoas, e porque ele tá de alma naquilo. Ele tá que nem um animal, tá que nem um bicho, né? Então, uma coisa... O psicopata vai para o outro caminho, que é não sentir nada. Ele apaga. Ele é cruel, ele é frio. Então ele vive, né, vamos dizer, o prazer de ser maior do que a regra que os outros seguem, as regras necessárias para a nossa boa convivência. Ele se acha. Só que ele não leva a cereja do bolo, que é sentir o prazer. O psicopata, né, e aí todos nós temos um traço disso toda vez que a gente experimenta esse lugar perverso. Para o Freud não tem o psicopata. Para o Freud é o perverso. Mas, fora esse perverso extremo, chamado pela psiquiatria de psicopata, todos nós experimentamos essa perversão. De várias formas. E é uma questão de ir até ali e voltar para a ética. São momentos em que falta a ética e a gente ri disso. Toda piada, né, o grande número das piadas lidam com preconceitos que, se forem disseminados, vão destruir a boa convivência em algum momento. Vão magoar alguém, mas aí se conta piadas em pequenas culturas, que aquela cultura entende essa piada. Né? É muito comum, aqui a gente pode falar sem ter muito, do português burro. Assim como em Portugal provavelmente tem o brasileiro burro. Não se pode falar, por causa que o português é burro, aí ele respondeu isso. Não se explica a piada. A piada é um preconceito que ninguém fala. Então eu sei que o português é burro, quem está me contando a piada sabe que o português é burro, mas não fala. E aí a piada mostra de forma indireta que o português é burro. Aí a gente, dá um curto-circuito. Porque importantíssima essa informação oculta, se manter oculta. Portanto que se uma pessoa explica a piada, perde completamente a garra, porque ela revelou essa informação oculta, que geralmente é um preconceito. Isso é um momento perverso. Então é entender. O tirar o sarro, por exemplo, tirar sarro de um defeito do rosto, E até onde vai se ter a dose disso? Isso não é totalmente jogado fora. Outro dia eu vi um stand-up de um cara que ele tem uma figura muito diferente, um rosto muito estranho, muito mais baixinho, todo. E aí ele começa, é um humorista, ele começa a falar, eu não sou feio. Aí todo mundo dá risada. Ele falou, sou rústico. E começou. E muito legal ele conseguir tirar sarro disso e transformar nisso, tá ganhando grana disso. Muito bom. Até um certo ponto a gente tirar um sarro, né, fazer alguma pequena perversão sobre os defeitos de cada um, seja que tipo for. Se todo mundo fizer isso com todo mundo até um certo ponto em que se dá para dar risada disso, isso é saudável, porque aí vai mostrar que todo mundo tem um defeito, todo mundo tem um defeitinho. E se a gente tirar sarro um do outro, aí cada um pode até sentir um alívio. Fala, pô, ele tem, eu tenho. Então isso é perversão. Tirar um sarro e tal. No extremo vira bullying. Ou seja, parou de dar risada, a pessoa não está indo junto mais comigo nessa tiração de sarro, ela está se sentindo oprimida, e aí eu continuo. Esse é o limite do psicopata. Aqui acabou a ética. Enquanto a gente está fazendo isso junto, e o outro até, mas aí depois da risada, a gente tem um feeling desse tirar um sarro até onde tá legal. A partir daqui é o psicopata. E que segue. Aí é o bullying, é o oprimir o outro.
Cria-se esse lugar de foda-se, eu vou gozar. Passando por cima da ética. E que pode atrair pessoas que estão com problemas, com gozar ser quem são. E às vezes a pessoa... Então as pessoas que cultivam mais a ética, o amor, a solidariedade, essas pessoas precisam gozar isso cada vez mais, isso ser um elemento atrator, não se acharem culpadas ou de alguma forma serem encolhidas. Porque eles estão gozando. Os perversos estão gozando, os psicopatas estão gozando. Né? Sim, então vamos gozar também. Falando o que a gente sabe, falando o que a gente acha, falando de solidariedade e sentindo prazer com isso, esse é o lugar que vai atrair.